Gente, começando mais um vlog, hoje eu vou mostrar pra vocês os tênis das meninas que chegarem, as meias que eu comprei também pra escola, e vou aproveitar pra contar, pra conversar com vocês sobre o porquê que eu não coloco as meninas, né, os meus filhos em escola pública. Então, simbora pro vídeo. Então, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Eu gosto de mostrar porque foi assim, bem em conta essas coisas. E talvez vocês possam também querer comprar, né, gente? Para os pequenos, porque estamos precisando economizar. Mãe de 4 por aqui, então tudo que é baratinho e bom vale a pena ser compartilhado. Esse tênis, gente, é um tênis simplesinho. Não é um tênis assim que, meu Deus, que eu acho que vai durar horrores, não, tá? Eu acho que ele deve durar, de repente, esse semestre agora. Mas às vezes não, né? Não é tão ruim assim, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o acabamento dele. Olha mais de perto. Dá pra ver a cola, né? Mas eu gostei dele porque ele não tem cadastro. E, gente, esse negócio de amarrar sapato pra sair de casa, aqui em casa, é uma benção. Aí daqui a pouco ficam enrolando pra amarrar. E aqui também a Maite e a Micaela ainda estão no processo de aprender, na verdade. Então, assim fica bem mais prático, é só encaixar o pé. E é dessa marca aqui por dentro ele tem essa sapatilha aqui rosa, ele parece ser um bem confortável. Esse aqui é o tamanho 32, que é o da Micaela. É dessa marca aqui, Kids T, sei lá, não sei falar não. Tem até um Instagram deles aqui, ó. E esse aqui, menorzinho, é da Maite. Comprei igual, preto, pra ser mais fácil de lavar, né? De limpar. E o da Maite é tamanho 28 e o da Micaela tamanho 32. Aí comprei também, vou deixar o link, tá? Eu comprei pela Shopee e vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição. Comprei também essas meinhas brancas, escolares mesmo, foi bem baratinho. Esses tênis eu acho que eles custaram R$39 cada um deles, então assim, foi bem baratinho. R$40, né? 39 e pouco, R$40 cada um deles, dá pra parcelar no cartão, lá pela Shopee, né? Como vocês sabem. E eu comprei 6 pares de meia. E aí dividi, né? 3 pra cada um. Eu esqueci a numeração que eu comprei, mas acho que era de 28 a 34, um negócio assim. Então acaba que na Maite ficou um pouquinho maior, mas deu também. Deu pra dividir pras duas. E depois eu vou comprar mais. Então essas meinhas, acho que foi, sei lá, R$15. Eu vou colocar aí pra vocês o link pra vocês darem uma olhada. Então, minha gente, vamos conversar então sobre essa questão. Deixa eu ver se eu consigo ir aqui pra trás. Ou acho que vou sentar aqui mesmo. Pronto, sentar aqui rapidinho. Essa questão do porquê que eu não coloco as crianças, né, na escola pública. Muitas pessoas vêm me perguntar, porque sabem, né, do gasto que é a gente pagar a escola particular, não é fácil. É um grande desafio, pra gente é um grande desafio, não é uma coisa assim que a gente faça que não nos custe, sabe, tanto, né? A gente sabe que tem famílias que têm uma condição melhor, enfim, acaba sendo mais tranquilo ter esse gasto. Embora, acho que aqui no Brasil ninguém tá com a vida tão fácil assim, poucos estão, né? Com essa vida fácil, na verdade tá difícil para todo mundo, né? As coisas estão muito caras, o custo de vida tá muito alto. Aqui em Maricá, o custo de vida, ele acaba sendo mais alto porque você não encontra, assim, tantas coisas com um valor tão acessível. Enfim, esse assunto até para outro vídeo, né? Mas é um esforço que a gente decidiu fazer, tá? E olha, é um esforço grande. É um grande desafio. Mas eu sempre falo isso com o Pedro, né? Se a gente não se esforçar agora, a gente vai se arrepender lá na frente por não ter se esforçado. Porque às vezes a gente coloca o nosso esforço em outras coisas que não são tão importantes quanto aquilo que realmente é importante, né? Então, às vezes a gente quer passear, a gente quer levar o nosso filho para fazer um lanche no McDonald's, para fazer viagens, isso tudo é muito legal, né? É maravilhoso. Ou você quer, sei lá, comprar roupas de marca, brinquedos legais, né? Enfim, isso é maravilhoso, né, gente? Poder deixar os nossos filhos felizes com esses tipos de coisa é muito gratificante mesmo. Mas nem sempre é aquilo que eles realmente precisam, né? Então, mesmo antes, né, dessa questão que eu vou falar pra vocês hoje, eu sempre tive em mente de me esforçar por certas questões, assim, na vida dos meus filhos, desde que eu tinha só a Micaela. E a educação da escola sempre foi muito importante, então eu sempre tive em mente que eu ia me esforçar
o tanto que fosse necessário, mesmo que meus filhos não tivessem as melhores roupas, não pudessem estar sempre passeando, indo no cinema ou tendo brinquedos legais, mas eu sabia que para mim ia ser uma prioridade colocar eles em uma escola boa, numa escola que eu pudesse pagar, mas que fosse uma escola boa, assim, né, dentro das opções que a gente tem hoje, né, financeiramente, enfim. Tá sempre também ensinando eles em casa a leitura, a gente lê para eles todos os dias, né, antes de dormir, além da Bíblia. Enfim, então eu sempre quis marcar essas questões dele. Então, sempre para mim foi importante. Mas aí começou, né, de um tempo para cá, a aumentar também essa questão das ideologias, né? Enfim, tá tendo nas escolas, né? Infelizmente as pessoas, elas querem passar a qualquer custo, né, certos conceitos que para mim o respeito pelo próximo é, assim, essencial, até porque Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, ele nos ensina isso, né? A gente precisa amar ao próximo como nós nos amamos. Então, do que adianta a gente amar somente as pessoas que a gente tem afinidade, né? Que a gente gosta, que pensam igual a gente, e a gente não consegue amar uma pessoa ali que pensa diferente, né? Tem vários, enfim, versículos na Bíblia que falam sobre essa questão do amor ao próximo e tudo mais. Então, para mim é super importante respeitar e amar ao próximo, uma coisa que eu ensino para as crianças aqui, por mais que pensem diferente, você precisa respeitar, você não pode de maneira nenhuma destratar alguém, bater em alguém, enfim, sabe, xingar uma pessoa, né? A gente não tem nem cogitação isso aqui na minha educação, na educação que eu dou para as crianças, dentro do que as crianças entendem hoje, né? Então, eu não estou falando em desrespeitar. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças que existem pessoas que pensam diferente de nós, que têm conceitos diferentes de nós, mas que a gente tem ali os nossos valores que precisam ser também respeitados, né? E aconteceu uma questão, quando eu coloquei, infelizmente até hoje, até então, eu não tive uma experiência boa em escolas públicas, tá? Foi a minha experiência, o que eu vou compartilhar aqui é a minha experiência, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, mas tem um vídeo no meu canal principal que eu vou deixar linkado aqui, quando eu coloquei a Micaela a primeira vez numa escola pública, e eu, gente, pra dizer pra vocês, eu fui criada na escola pública, eu vivi minha vida inteira na escola pública. Acho que só no CA, se eu não me engano, que na época era CA antigamente, né? Muito antigamente, que eu estudei em escola particular, assim, quando eu era muito pequenininha. De resto, minha vida inteira eu estudei em escola pública, tá? Então, não é questão de preconceito, é uma questão de experiência vivida mesmo, tá? Então, eu tive uma experiência ruim com a Micaela quando eu coloquei ela na creche, inicialmente, quando ela tinha 1 aninho, onde a Micaela foi ali, infelizmente, machucaram o braço da Micaela, né? Enfim, então ela sofreu uma agressão. Depois, em Campinas, eles estudaram em escola pública, não tivemos muitos problemas quando a gente foi para Campinas, São Paulo, mas houveram algumas questões também que me incomodavam, tá? Mas que eu não tenho provas para poder dizer aqui para vocês, né? E aí, quando a gente chegou aqui em Maricá, a gente colocou a Micaela numa escola pública aqui, a Maite e o Ada ficaram sem estudar logo que a gente chegou no meio do ano de 2023, certo e tal, mas eu não gostei muito do ambiente escolar, tá? E eu não tô dizendo que todas as escolas públicas de Maricá têm o mesmo ambiente escolar que eu via nessa escola aqui da Micaela. Também é importante dizer que quando você tem crianças na educação infantil, né, quando as crianças estão pequenininhas ali, no maternal, pré-1, pré-2, o ambiente é diferente do ensino fundamental, né? Acho que é fundamental que chama, gente, não sei. Então, a Micaela chegou aqui, ela estava no 1º ano. Então, as crianças são um pouco maiores. Então, é claro que as crianças um pouco maiores vão ter seus costumes, né? Então, o ambiente escolar eu via muito palavrão, muita gritaria, sabe? Desrespeito mesmo das crianças ali. E sempre que eu ia buscar, eu sempre estava vendo umas situações que não me agradavam, tá? E tinham muitos alunos, né? Então a Micaela sempre chegava em casa, o que acontecia com a Micaela é que ela sempre chegava em casa, a Micaela é autista, tá? Pra quem não sabe, a Micaela, minha filha mais velha, é autista. Então, pra ela, é bem mais difícil, né? A gente explicar, a gente fazer com que ela entenda tudo. É claro que, enfim, a gente vai tentando, né? Então, a Micaela chegava da escola muito agitada, tinha vezes que ela não queria ir pra escola, uma agitação, apesar que isso é normal que às vezes ela
não quer mesmo ir pra escola, né? Acontece também, as crianças são assim. Mas ela chegava muito agitada em casa, muito agitada mesmo. E eu percebi que não estava fazendo bem para ela. E aí, por 2 dias seguidos, ela chegou com o braço machucado. E aí, a explicação que me foi dada não me convenceu, entendeu? Eu acho que sempre vale a pena você dizer a verdade. Eu não posso afirmar nada, porque eu não estava lá quando aconteceu por 2 dias seguidos essa questão no braço da Micaela. Mas, né, segundo a sua adulta, né, gente, segundo a nossa experiência de vida, né, eu percebi que faltou ali um pouco de clareza maior do que de fato aconteceu, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que não vem exatamente ao caso, mas eu não senti segurança de deixar a Micaela naquele ambiente ali, tá? E como lá atrás já tinha acontecido também, quando ela era pequenininha, eu fiquei com esse receio. Mas aí já estava no final do ano, praticamente, quando isso aconteceu. Então, quando ela veio, né, pra casa, eu fui lá na escola, conversei com a escola. Mas eu senti que se elas fossem, assim, na minha opinião, dentro da minha visão, como eu disse, eu não posso afirmar nada, mas verdadeiras comigo, ela tinha uma acompanhante terapêutica nessa escola, que estava ali com ela o tempo todo. Então, ficou meio esquisito ela vir com o braço machucado por 2 dias seguidos. Ela tinha uma pessoa para ficar só com ela durante todo o período na escola. Então, ficou meio esquisita a explicação que me foi dada. Eu não senti segurança, mas ok, conversei com a escola e tal, e ela permaneceu até o final do ano. De resto, eu não tenho nada exatamente para falar, a não ser que, de fato, o estudo em si, eu senti que era um pouco fraco, tá? Na minha opinião. Tudo bem que a Micaela não conseguiria realmente acompanhar exatamente, né, as atividades, mas você vê que os exercícios de casa, por exemplo, só tinha ali, sei lá, uma vez na semana, né? Enfim, claro que cada escola tem a sua metodologia, eu não sou professora, né? Mas a gente sabe que eu, na minha experiência de escola pública a vida toda, muitas coisas eu não aprendi, muitas coisas não eram feitas da maneira adequada, porque era muita criança, muito aluno. Então a gente tinha tudo muito mais reduzido, né? Nossa, tem um bicho aqui, gente. Do que na escola particular, porque eu tinha amigas que estudavam na escola particular e eu via que era tudo muito diferente do que eu fazia, né, na minha escola, enfim. E, enfim, então essa questão do ensino também eu percebi que seria um pouco mais fraco, na minha opinião, tá? Dentro daquilo que eu esperava, eu, Priscila. Então, rematriculamos a Micaela na mesma escola, ela ia então permanecer no ano seguinte, até porque eu não tinha ideia de onde eu ia colocar ela. Eu não conhecia as escolas aqui em Maricá. Aqui em Maricá tem poucas escolas particulares, assim. Tem algumas muito grandes que são muito caras. E tem outras pequenas que você fica meio... eram muito distantes da minha casa, então não compensava. E você fica meio com medo também de ser, talvez, um ensino fraco, né? Enfim, mas aí do nada, né? Não vou entrar em detalhes porque o vídeo vai ficar muito longo. Depois, deixa eu primeiro contar outro fato que aconteceu com a minha filha do meio, Maitê, que na época ela tinha 4 anos de idade, tá? Aí matriculamos as crianças na escola pública, tá? Eles conseguiram vaga. E aí no primeiro dia de aula da minha filha do meio, da Maitê, a Micaela e o Ada nem chegaram aí pra escola, porque logo depois a gente tirou eles. Ela chegou em casa, foi no segundo dia de aula, na verdade. Aí a gente tava aqui na piscininha, né? E aí a Maitê falou assim pra mim: mamãe, a tia da escola me disse que tem um menino na minha sala, tá? Porque faz um pouco de tempo, então eu não me lembro exatamente as palavras que ela utilizou. Tem um menino na minha sala que ele é menino e também é menina. Sabia, mamãe? A tia da escola explicou pra gente que isso pode, que isso existe. E aí, gente, enfim, ela falou: sabia, mamãe? Tá vendo, mamãe? Tipo assim, querendo me ensinar, porque a Maitê é muito espertinha, gente, ela é muito inteligente. E aí, aquilo ali me deu uma leve assustada. Por quê? Nada contra a educação que os pais dão para aquele menino. Minha opinião pessoal é que uma criança de 4 anos ainda não consegue decidir e definir sobre isso, tá? Essa é a minha opinião pessoal, que ele é um menino e também é uma menina, né? É claro que a Maitê pode ter se confundido, porque ela, afinal de contas, ela só tinha 4 anos de idade. Então eu pensei que de repente a professora... Mas de alguma forma alguém entrou com aquele assunto ali para crianças que estavam no pré-1, né? E certamente foi um adulto que de alguma forma explicou ali alguma coisa para as crianças. E por que eu digo isso? Porque como eu tenho o hábito de conversar todos os dias com meus filhos, eu sei que a Maitê não tem o hábito de mentir
tá? Ela pode entender um pouco errado, pode exagerar, mas de alguma forma aquele assunto foi tratado ali naquele dia e eu acho extremamente precoce, tá? Tanto como uma opinião pessoal para uma criança definir, né, sobre a sua sexualidade, eu não acho que a criança tem maturidade para isso. E tanto também, mas também não sei se foi o caso, ou se a Maitê juntou tudo na cabeça dela e falou um pouco errado para mim. E quanto também para que os professores, para que quem estava lá como professor, ajudante, enfim, a adulta que estava lá com eles, abordasse esse assunto para crianças tão pequenas. Gente, eu tô falando de crianças de 4 anos de idade. Tem noção disso? De 4, 5 anos, que estavam no pré-1. Então, assim, eu logo, e nisso na noite anterior, eu e Pedro tínhamos tido um sonho, que eu não vou falar aqui o que é exatamente, mas um sonho que certamente foi um sonho espiritual com a Maitê. Eu e Pedro tínhamos o mesmo sonho, tá? E aí, quando ela veio no dia seguinte falando isso, eu e Pedro ligamos ao sonho, né? Esse fato ao sonho, que tá calor, Jesus amado. E foi aí, então, que eu entrei nessa em mente que eu precisava encontrar uma outra escola para as crianças. Eu não tinha ideia de qual escola, porque a gente até tinha uma boa escola, que é a escola da nossa igreja, mas ficava muito caro pra gente colocar as 3 crianças lá, né? E mesmo se fossem só 2 também, já ficaria também um valor acima do que a gente poderia pagar na época. Então eu fiquei meio mal, mas eu sabia que Deus ia dar o escape. Que a gente creu também, né, no sonho que eu sonhei, e o Pedro também, então foi muita coincidência. E a gente, né, crê que foi Deus realmente nos direcionando, e no dia seguinte aconteceu essa fala da Maitê, e aí então a gente foi correr atrás, e procurando, encontrei uma escola, enfim, recomendada, é uma escola pequena, não é uma escola nossa, né, grandona. Agora, esse ano, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Fizeram obra na escola, então a escola está bem melhor, a escola está melhorando cada vez mais. A gente gostou muito que as crianças ficaram lá no passado, uma escola cristã. Não é uma escola que ensina a Bíblia exatamente, mas quando tem as festas comemorativas, por exemplo, Páscoa, né, eles falam sobre a morte e ressurreição, sobre a ressurreição de Jesus, bota o cordeirinho, né, enfim. Natal, eles falam também sobre o nascimento de Jesus. Então não é que seja uma escola ali que tenha ali realmente disciplinas, né, cristãs exatamente, mas está sempre ali cantando louvores, né, fazendo essas menções, que tem ali uns valores mais parecidos com a gente. É uma escola normal, que também é uma escola com valores cristãos. Então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, e graças a Deus deu certo, né, delas ficarem lá. Infelizmente a gente sabe que essa questão da ideologia e tal, dessa coisa toda, tá muito presente nas escolas. Tão cedo as crianças já sendo expostas a assuntos completamente desnecessários para a idade delas. A gente precisa ensinar toda essa questão em casa, mas esses assuntos assim sendo abordados para crianças tão pequenas, gente, eu acho muito preocupante, muito triste, tá? É isso, deixa aqui o seu comentário respeitoso, é claro, né, minha gente, por aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Conheça também o meu canal principal, vou deixar aqui embaixo o link, e me siga no Instagram se você quiser, @PriscilaMoronOficial. Lá eu posto um pouco mais do nosso dia a dia. Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!